Paz do Senhor, igreja. Amém? Hoje nós estamos aqui reunidos, trazendo à nossa memória o sacrifício que o Senhor fez por nós. Porque se nós somos hoje livres, se hoje nós somos livres, foi pela graça dele. A graça que não foi de graça, mas foi pago pelo alto preço do sangue do nosso Senhor. Se você é livre, nessa noite adore ao Senhor com alegria. Vamos dar um salmo de palmas para o nosso Deus? Os mudos cantarão, os mortos viverão, e os povos te adorarão. As trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, e os povos te adorarão. As trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, e os povos te adorarão. As trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Sou livre. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Aleluia.
Percebo quão maravilhoso Ele é e tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Me ama. Me ama. Me ama, me ama, me ama, me ama. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Sua graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando lembro que Ele me ama. Me ama. Me ama. Ele me ama. Me Ele sobre nós. Diariamente nós nos preocupamos com muitas coisas, mas nós esquecemos o que mais importa, que é o que o Senhor fez por nós, o que Ele faz diariamente, o amor que Ele tem desprendido para cada um de nós. Nós queremos ser amados pelos nossos colegas, pelo nosso pastor, mas nós esquecemos de valorizar o principal amor. Não tenho medo pra viver com ressentimento quando penso que Ele me ama. Me ama.
Ele te ama, querido.
bem, queridos? Então, nós queremos hoje trazer uma palavra abençoada, que nós queremos compartilhar com os amados irmãos. Eu vou colocar aqui o nosso slide aqui, nós vamos então passando ele aqui, tá bem? Para que os irmãos possam ver o tema da nossa mensagem hoje, né? Eu sempre uso a Bíblia, mas hoje nós vamos usar o recurso do slide, amado, tá bem? Então vamos aí a nossa mensagem dessa noite. A nossa palavra de hoje é a história de um milagre, né? Vai ser o tema que a gente vai trazer aqui hoje para a gente meditar, e nós queremos muito que as pessoas possam ouvir, que você possa, né, mandar esse link aí, convidar os seus amigos também para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Então nós vamos então assim meditando aqui, e nós vamos ler também as Escrituras Sagradas aqui no texto, né, no nosso texto, que é Atos, capítulo 1, versículos capítulo 3, versículos do 1 ao 10, tá certo, irmãos? Eu vou colocar aqui a minha Bíblia aqui e nós vamos ler juntos, tá certo? Você aí da sua casa, eu daqui, nós vamos ler os versículos de 1 a 10 que dizem assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita e levantando, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Como eu disse para vocês, o texto, o tema, né, a nossa proposta é falar sobre a história de um milagre. E nessa história nós queremos tratar justamente de como se desenrolou esse milagre. E a primeira parte que nós queremos colocar aqui é justamente essa, né? O lugar do milagre. Onde esse milagre aconteceu. Então, veja que, biblicamente falando, irmãos, todas essas coisas, esses detalhes, cada detalhe que envolve essa passagem bíblica, ela é importante. Cada detalhe é importante para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então nós vamos observar aqui nessa história, né, o lugar do milagre. Esse milagre ele vai acontecer, como nós lemos, no templo. Ele vai acontecer no templo, né? Então vamos aqui. Olhem, primeiro, o templo, mais precisamente a Porta Formosa, ou como era conhecido também, a Porta de Java. Media 25 metros de altura por 21 metros de largura, e era necessário o trabalho de 20 homens para abri-la e fechá-la. Era de metal, toda coberta de ouro e de prata. Veja, irmãos, que coisa, né? Já pensaram? Tentem imaginar uma situação dessa. A porta que dava acesso ao templo, que era chamada a Porta de Jaffa, a porta conhecida também como a Porta Formosa. Ela media 25 metros de altura por 21 metros de largura, certo? Precisava de 20
20 homens para abri-la e fechá-la, e ela era toda de metal, coberta de ouro e de prata, né? E olha o contraste, ali tem um homem pobre, doente, pedindo esmola, diante de toda aquela riqueza que sobejava naquele templo, né? Então, em primeiro lugar, é interessante a gente saber, quando a gente medita na história desse milagre, o lugar do milagre. Mas nós vemos aqui ainda, queridos, que a porta formosa, ela dava acesso ao pátio onde ficavam as mulheres e também ao pátio dos gentios no templo de Salomão. Era costume que os mendigos ficassem naquela porta para conseguir esmolas. Aquela era a porta da miséria humana, a porta da prática da generosidade judaica. Ali está o roxo de nascer que dava acesso às mulheres e aos gentios. Vejam que, deixa eu explicar uma coisa aqui para os amados irmãos que estão me ouvindo. Nos dias de Jesus, os judeus algum pecado praticado pelos seus antepassados, ou seja, ele poderia estar sofrendo por causa de um pecado dos pais, por causa de um pecado dos avós, né? Até porque o texto lá de Deuteronômio diz que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, então eles pegavam isso ao pé da letra, e geralmente se tinha pouca misericórdia com os que sofriam. Ou seja, pensava-se que as pessoas que sofriam era porque elas estavam sofrendo por consequência de seus pecados. Lembra de João, capítulo 9, quando Jesus cura o cego de nascença? E o cego começa a testemunhar que Jesus havia o curado, as autoridades ficam revoltadas com ele, e eles então chamam ele na sinagoga, e questionam ao cego, e querem proibir o cego de falar de Jesus, por conta de que eles não queriam que ele reconhecesse a autoridade de Jesus. E quando o cego tenta defender Jesus, quando o cego tenta dizer que jamais se viu alguém que curasse um cego de nascença, né? O cego disse que Jesus não poderia ser senão enviado da parte de Deus. Qual foi a resposta que os fariseus deram para ele? Tu és nascido todo em pecado e querem ensinar a nós. Por quê? Porque eles achavam que todas as pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência eram porque tinham cometido algum pecado, porque seus pais tinham pecado. Haja vista, queridos, que eles viviam num tempo em que de pouco avanço científico, viviam num tempo em que muitas das coisas eram baseadas de fato nessas crendices, nas superstições. Nós sabemos que, amado, o sofrimento, no geral, ele é consequência de pecado, não é? Mas não quer dizer que uma pessoa específica que tem algum problema físico, isso signifique dizer que os pais tenham feito alguma coisa para que ele merecesse isso. Não. Esse tipo de julgamento cabe só a Deus. Mas ele era comum. Então veja que para onde é que os pobres e os deficientes iam? Eles iam para a porta dos gentios, para a porta das mulheres. Por que eles iam para essa porta? Porque aqui eles não seriam chotados, aqui não jogariam pedras neles, porque se eles fossem pedir esmola, lá na porta por onde entravam aquelas pessoas que se consideravam mais santas, que se consideravam mais perfeitas, não é? Vocês sabem que, conquanto que o templo tenha sido construído para ser uma casa de oração para todos os povos, não é? Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e a gente não tem noção das coisas, tá bem? Quem criou esse clima tenso entre gentios e judeus não foi Deus, foram os judeus, né? Muito pelo contrário, Deus havia dito que a sua casa, o templo, seria chamado casa de oração para todos os povos, mas eles cuidaram de levantar um muro de separação, de dividir, né, para que o judeu não chegasse nem perto do gentio. Então havia uma porta, que era a porta da miséria humana, que era a porta dos indignos, que era a porta das mulheres, que era a porta dos gentios. E interessante, né, que é justamente por essa porta que Pedro e João
eles vão entrar, né? Isso aqui, amado, nos ensina tantas lições, né? Hoje a gente vive um evangelicalismo, né, opulento, né, cheio de ostentação, cada um querendo mostrar que tem mais, que sabe mais, que é mais poderoso, enquanto os apóstolos eles vão para a porta mais indigna. É por lá que eles vão se juntar com os outros crentes e fazer as suas orações, porque até então a igreja estava num momento de transição e eles estavam ainda usando muito o templo, né? O templo só vai ser abandonado de fato no cerco de Jerusalém, né? No ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito cerca Jerusalém para destruí-la completamente, para cumprir a profecia de Jesus que disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, falando daquele templo. Então os cristãos que já estavam avisados pelo Senhor fugiram e não foram vítimas do grande massacre que houve no ano 70. Então, mas está aqui, a porta formosa, a porta da miséria humana. É justamente nessa porta que está o homem que jazia paralítico há 40 anos. 40 anos ele está ali pedindo esmola, todos conheciam ele, mas naquele dia Deus havia preparado algo tremendo para a vida dele, porque Deus queria manifestar o seu poder naquele lugar. Então nós vamos continuar aqui, então, para o nosso próximo slide, tá bem? Ainda falando sobre o primeiro ponto, né, o lugar do milagre, aquele coxo, ele presencia no templo uma transição de autoridade e poder, que o próprio Jesus delegara aos seus discípulos. A autoridade espiritual que era dos sacerdotes, dos fariseus, né? Lembra que Jesus disse que eles que sentavam na cadeira de Moisés? Né? Deixa eu terminar de ler isso aqui que eu vou falar um pouquinho dessa cadeira de Moisés. A autoridade espiritual que era dos sacerdotes agora está com os discípulos de Jesus. A glória do templo, simbolizada na prata e no ouro, perdem sua importância para a glória de Jesus, como ele disse: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então veja, queridos, que quando lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus disse: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, porque era comum nas sinagogas, era comum nas reuniões judaicas de celebrações, eles colocarem à mesa a cadeira de Moisés, e aquela cadeira ficava vazia, porque ela representava Moisés, que teve, sem dúvida, uma grande importância para a história do povo de Israel no Antigo Testamento, né? Moisés, que foi um santo, um homem de Deus, um servo do Senhor, e que, infelizmente, depois as pessoas passam a interpretar suas palavras de maneira diferente, dão uma nova conotação a muita coisa que ele ensinava, né? Mas, nesse momento aqui, o que está acontecendo? É uma transição. Se a gente lembrar da parábola da vinha, que Jesus disse que a vinha foi arrendada aos trabalhadores, e depois o dono da vinha manda os seus servos vir buscar, né, o produto da vinha, né, o dinheiro que a vinha estava rendendo, e o texto diz lá de Mateus que eles espancam e matam os servos que são enviados. Depois ele manda o seu próprio filho, o texto diz que eles matam o filho, e a parábola então diz: que fará, pois, o Senhor da vinha quando vier? Né? Castigará aqueles homens e dará a vinha a outra. Palavra de Jesus. Há uma transição de autoridade. Até então, a maior autoridade em Israel que existiam eram quem? Os sacerdotes. Mas vale salientar, queridos, que esses sacerdotes que existiam nos dias de Jesus, eles não eram sacerdotes que obedeciam os critérios da lei de Moisés, escrito lá em Levítico, que tinha que ser um descendente da casa de Arão, né?
que tinha que ser um homem sem nenhum tipo de defeito físico, né? Ele tinha que ser perfeito, tinha que ser treinado desde criança. Não, aqui é um período muito tumultuado, em que o sacerdote ele chegava ao poder através da política, através de acordos. Sendo assim, havia partidos que dominavam a questão política e o sacerdócio se revezava entre eles. Principalmente a família de um homem chamado Anás, né? Quando você lê a história de Anás, você vai descobrir que Anás era um mafioso, né? O próprio Caifás, né, que é o sacerdote que estava no sacerdócio na época de Jesus, mas se vocês observarem, quando Jesus foi preso, ele vai primeiro para a casa de quem? Ele vai para a casa de Anás, mesmo sem Anás ser o sumo sacerdote naquele ano. O sumo sacerdote era Caifás, mas todas as pessoas que assumiam o templo naquela época, elas tinham que ter o aval de Anás. E o próprio Caifás era genro do Anás. Então, a questão do templo, ela ficava entre família, né? Até porque o templo rendia muito dinheiro. Um sacerdote daquela época, convertendo o que ele ganhava, naquela época, o sumo sacerdote daria em torno de 1 milhão, né? 1 milhão me parece que se a conta é bem essa, 1 milhão por ano, né? 1 milhão e 22 mil, alguma coisa assim. Não estou bem lembrado das cifras agora, mas é alta, né? É alta. Eu não estou bem lembrado se ficava só na casa dos milhões mesmo. Eu precisaria consultar essa informação, mas eu queria só dizer para vocês que o valor era muito alto, né? E que o Anás, ele controlava tudo isso. Ele era tipo aquele político, né? Que ele não está em nenhum ministério, ele não está concorrendo a nada, mas ninguém faz nada sem lá pedir orientação dele, porque ele é o cara que domina toda a questão. Então, era isso que rolava naquela época. Por isso que você não vai ver Jesus consultando o sumo sacerdote. Você não vai ver Jesus visitando o sumo sacerdote. Você não vai ver Jesus reconhecendo a autoridade do sumo sacerdote. Até mesmo no momento do interrogatório, Jesus fica calado. Porque Anás, ele não tinha, a Caifás nem Anás não tinham nenhuma autoridade, nenhuma moral para interrogar o Senhor Jesus. Então, por isso ele fica calado, né? Até porque o tempo deles já tinham passado. Então, o que está acontecendo aqui é um momento de uma troca de autoridade. Lembre-se que se você vai para o Antigo Testamento, sempre que uma liderança se levantava em Israel, era necessário milagres para que ratificassem a autoridade daquele líder. É por isso que quando Moisés morre, se você ler o texto de Josué, quando Moisés morre e Moisés tem passado a autoridade de Israel para Josué, eles dizem assim a Josué: se o Senhor for contigo, como ele foi com Moisés, então nós te seguiremos todos os dias. Para quem não entende, nas entrelinhas, o que eles estão dizendo é: se nós virmos o Senhor realizar, por meio de você, o que realizou com Moisés, nós vamos seguir. Ou seja, por que eles seguiram a Moisés? Porque eles viram os sinais, eles viram o mar se abrindo, e eles agora esperam o mesmo de Josué. E Josué então começa a sua liderança. O que marca a liderança de Josué é o quê? A travessia do Jordão. O texto diz que Deus manda Josué atravessar, e quem vai na frente são os levitas levando a arca. E quando eles tocam, né, quando eles chegam à margem do rio, o rio Jordão ele começa a se avolumar e ele para de vir água, e Israel atravessa o Jordão a pé enxuto ali, mostrando que que Josué estava qualificado e ratificado para aquela missão. Então, o que Jesus está fazendo aqui com esses discípulos é confirmando agora a autoridade. Veja que a essa altura, o período do Pentecostes já aconteceu,
mas eles continuam ali, o templo continua funcionando, mas agora algo tremendo vai acontecer. Deus vai revelar o seu poder naquele templo de uma maneira que eles não tinham visto há muito tempo, através daquele milagre que vai ser realizado, né? E o paralítico, ele vai presenciar isso, ele vai presenciar essa troca, porque nesse momento se cumpre aquela palavra que Jesus está falando. Eu vou tomar a liderança, eu vou tomar a vinha daqueles que eu arrendei, a minha vinha, e vou entregar para outros. Lembra da conversa de Jesus com Pedro, lá no Evangelho de João? Pedro, apacenta o meu rebanho, né? Essa mesma linguagem, apacenta o rebanho, é dada para sacerdotes, para reis no Antigo Testamento. Agora Jesus, o próprio Deus encarnado, está chegando para Pedro e está dizendo: Pedro, apacenta meu rebanho, porque na verdade aqueles sacerdotes que estavam ali eram lobos devoradores, eram mercenários, eram homens que não tinham amor pela causa do Evangelho, eram homens que estavam preocupados apenas com seu poder e com seus próprios recursos financeiros. Então agora essa autoridade está sendo passada, e olha o perfil da nova liderança. A nova liderança entra no templo pela porta da miséria humana. Eles entram lá onde estão os doentes, onde estão os deficientes, ou seja, a nova liderança não é uma liderança que exclui as pessoas com deficiência física, não era uma liderança mais que exclui os miseráveis, muito pelo contrário, ou que exclui as mulheres também, porque essa era a porta das mulheres, mas era uma liderança acolhedora, era uma liderança diferente, que Deus está levantando. E eles vão parar, mesmo indo para o templo, né? Ao contrário da parábola do samaritano, do sacerdote que voltava do templo, e mesmo voltando do templo, já tendo terminado o seu serviço, ele não teve compaixão do moribundo caído depois de ter sido assaltado. Pedro e João estão indo para o templo, eles estão indo orar. E mesmo na ida eles param para atender a um homem que estava doente, ali, paralítico, há 40 anos. E o mais interessante é que eles param, mesmo sem ter um centavo no bolso. Mesmo sem ter nada, eles param. Eles param nem que seja para orar pelo homem, para dar um pouco de atenção para ele. Eles param. Eles não passam direto, né? Às vezes a gente pode não ter todo o recurso para mudar o mundo, mas a gente tem o mínimo que a gente pode fazer. E o que eles podiam fazer por aquele homem era orar por ele. Então, isso é o que nos fala o lugar. Mas vamos continuar aqui ainda na nossa reflexão, na nossa mensagem, continuando o nosso texto. E nós vamos falar agora sobre os apóstolos, né? Nós falamos sobre o lugar do templo, agora nós vamos falar sobre os apóstolos. Veja, se aquela porta era a porta da miséria humana, porta que dava acesso ao pátio dos gentios e das mulheres, o que os discípulos estavam fazendo lá? Lembre-se que eles eram judeus, e eles eram homens, poderiam ir pela porta daqueles que se consideravam melhores, daqueles que se consideravam mais santos, daqueles que não queriam passar no meio de mendigos, no meio de aleijados, né, no meio de deficientes, como estava aquele homem lá. Eles poderiam ir pela outra porta, mas não. O que eles estão fazendo nessa porta, né? Isso nos chama a atenção. Olha, os apóstolos percebem naquele coxo o desejo não apenas de ser curado, mas também o desejo de servir a Deus. Haja vista que a gente olha para o texto e nós vamos perceber que os apóstolos olham para ele e dizem: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, né? Olha, por que eles estão falando que não tem prata e nem ouro?
Porque não esqueçam que eles estão diante de uma porta que mede 25 metros de altura, que tem 21 metros de largura, que é toda revestida de metal, de ouro, de prata, de pedras preciosas. Então eles estão olhando ali para aquelas pedras, daquela porta, né? Mesmo com toda aquela miséria ali naquela porta, eles estão olhando para aquela porta cheia de prata e ouro, e é por isso que eles falam isso: nós não temos prata nem ouro. Eu certa vez ouvi um comentário de um autor que ele dizia que certa feita um sacerdote, ele disse assim: graças a Deus que nós não precisamos mais, como Pedro e João, dizer que nós não temos prata nem ouro, né? Porque as igrejas hoje, né, tem igreja que ela é cheia de relíquia, de peça de ouro. Aí o outro sacerdote disse: mas infelizmente, enquanto um disse felizmente, né, que a gente não tem que mais dizer que não tem prata nem ouro, aí o outro disse: contudo, infelizmente, nós também não podemos mais dizer a um paralítico: levanta e anda, porque nós também não temos mais poder para isso. Então, queridos, como é triste, né, essa realidade, mas é a verdade, né? Os apóstolos, eles não evitam essa situação, eles estão ali. E eles percebem, não apenas que aquele homem queria ser curado, porque nós vamos encontrar pessoas, né? Lembram dos 10 ex-leprosos? Jesus cura 10 leprosos, mas só um ex-leproso volta para agradecer ao Senhor. E quando ele volta, né, mesmo depois da sua quarentena, né, vocês sabem que Levítico, porque quando Jesus cura o leproso, manda ele se apresentar ao sacerdote. Então o que acontece? E uma das regras era que ele tinha que passar 7 dias em quarentena, depois mais 7 dias, para ver se ele estava completamente sanado da sua lepra. Ou seja, no mínimo aquele homem ficou, entre a cura e o momento que ele teve com Jesus, 14 dias. Mas quando ele chega lá, Jesus diz o quê? Onde estão os outros 9? Não foram 10 os curados? Então, é muito comum, às vezes, pessoas serem curadas e a primeira coisa que elas fazem é ir correndo para viver a sua vida e não quer saber de Deus, né? Muitas pessoas agem assim. Mas os apóstolos perceberam nesse homem que ele tinha essa fé para ser curado, né? A gente vai ver outra passagem paralela, muito parecida com essa, mas a gente observa aqui que eles percebem isso nele. Então nós vamos continuando aqui no nosso texto. Olha, os apóstolos sabiam que estavam fazendo, eles sabiam o que estavam fazendo, pois sem medo pegaram o coxo pela mão e o puseram de pé, né? Veja, irmãos, os apóstolos, eles sabiam que Jesus queria operar aquele milagre. É difícil a gente explicar isso, mas as pessoas que elas têm intimidade com Deus, elas percebem quando Deus quer usar elas para fazer alguma coisa, para ministrar, para falar com alguém, para abençoar a vida de alguém. Eles têm essa percepção. Então veja que eles poderiam ter ido por outra porta, eles poderiam ter evitado toda aquela situação, mas eles estão ali, justamente onde existe a carência, onde existe a necessidade. E quando nós observamos aqui, queridos, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam que ali tinha aquele homem precisando desse milagre. E eles, de maneira proposital, vão passar naquela porta. Então, nós vamos continuar entendendo agora também, não apenas o lugar do milagre, mas agora nós vamos meditar um pouquinho sobre a pessoa que recebe o milagre. O paralítico, ou o coxo, como diz o texto. Então veja, irmãos, apesar dele ser coxo, dele ser um paralítico de nascença e ter mais de 40 anos, a única ajuda que precisou para ficar de pé, né? Olha, vou mostrar de novo, né? A única ajuda que precisou para ficar de pé, né? Ou seja,
ele não precisou, né? Vou ler novamente aqui. Apesar de ser o coxo, apesar de ser coxo de nascença e ter mais de 40 anos, a única ajuda que precisou para ficar de pé, né? O que ele precisou? Ele não precisou de fisioterapia, ele não precisou de aprender a andar, ele simplesmente saltou, mesmo sem nunca ter andado, porque o texto diz que ele era coxo de nascença. No instante ele começou a saltar e a andar. Vamos conferir esse texto que está em Atos capítulo 4, versículo de número 22. Vamos ler o texto de Atos capítulo 4, versículo 22. Olha o que diz aí esse texto. Atos 4, 22, diz assim, olha: ora, tinha mais de 40 anos aquele quem se operara essa cura. Então veja, irmãos, que ele saltou e começou a andar, e entrou junto com os apóstolos no templo. Então observe, irmãos, a cura que é realizada nesse homem, né? Às vezes a gente vê hoje pessoas que dizem que operam milagres e a pessoa se levanta de uma cadeira de roda tremendo, quase caindo, né? Precisa da ajuda de umas 10 pessoas para carregar, tal, e às vezes até voltam a ficar na mesma situação de novo, mas esse milagre ele foi enfático. Nós observamos que esse homem, ele de um salto, ele fica em pé e ele entra com os apóstolos no templo, louvando a Deus. Ele não corre para casa, ele fica lá com eles, porque ele quer agora, a partir daquele momento, adorar o Senhor. Então veja que é um milagre genuinamente judaico, pois ao contrário dos pagãos, né, irmãos, em vez de adorar e reverenciar os apóstolos, em vez de reverenciar os apóstolos, o outrora coxo passa a dar todo o crédito dos milagres para Deus. Então vejamos o texto, irmãos. Ele começa agora a glorificar a Deus. Ele não começa agora a se ajoelhar para os apóstolos. Ele não começa agora reverenciar os apóstolos. Olha só o que diz o versículo 8 aqui na Bíblia. De um salto se pôs em pé, e passou a andar, e a dar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então veja, por isso que nós estamos falando que é um milagre característico, genuinamente judaico. Por quê? Porque ali estava um povo que adorava a Deus e que não tinha um costume de adorar homens, não é? Se a gente olha para a história do povo de Israel no Antigo Testamento, você percebe que até o momento do cativeiro babilônico, Israel era fundado em toda a prática de culto pagão. Eles cultuavam objetos, cultuavam estátuas, cultuavam homens, adoravam árvores, né? Ou seja, todo aquele panteão do paganismo eles praticavam como forma de adoração. Mas após o cativeiro babilônico, eles sofreram tanto, 70 anos de cativeiro, que quando eles voltaram, a idolatria foi completamente banida de Israel. Por isso que eu falo que é um milagre genuinamente judaico. Ou seja, embora Pedro e João tenham sido as pessoas que Deus usou para falar aquele homem como canal de bênção para a vida dele, mas em momento algum aquele homem começou a dizer: olha, esses dois homens, eles são profetas, eles são pessoas especiais, olha, vamos dar para eles um lugar especial. Não, o paralítico ele entra no templo porque ele tem consciência que embora homens estão sendo usados, mas toda a honra e toda a glória ela pertence somente
ao Senhor. Então ele entra no templo louvando a Deus. Ele não entra no templo louvando Pedro, ele não entra no templo louvando a João. Agora, olha aí o que essa passagem que está aqui, eu vou compartilhar para a gente também ver ela. Agora vamos ver um milagre realizado dentro de um contexto pagão. Olha o que acontece quando se realiza um milagre no contexto pagão, em Atos 14, dos versículos 7 a 15. Em Atos 14, vou abrir o texto da Bíblia lá para a gente ler juntos. Atos 14, versículos 7 a 15, diz assim o texto. Atos capítulo 14, versículos do número 7 até do 7 ao 15, que diz assim. Do 8, vamos ler do 8 que é melhor. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Veja que a condição é a mesma. O qual jamais pudera andar. Esse homem, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, Zeus na mitologia grega, né? A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo chamavam Mercúrio, né? Chamavam ele de Mercúrio porque ele era na mitologia romana, Mercúrio é o porta-voz de Júpiter, né? Então, para eles eram os deuses, estavam ali, porque o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e o que neles há. Então veja, queridos, como é diferente. Aqui está um contexto pagão. No contexto pagão, quando o milagre é realizado, as pessoas querem canonizar o que realizou o milagre. Elas querem cultuar a ele, querem reverenciá-lo. Mas Pedro, ele sabiamente, ele não aceita isso. Ou melhor, Paulo sabiamente não aceita isso. Pedro também, se a gente fosse aqui trazer o texto lá, da casa de Cornélio, né? Quando Cornélio ele recebe a visita de um anjo, mandando que Pedro vá pregar o evangelho para ele. Ele está lá no capítulo 10 de Atos, e quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra, se ajoelha, Pedro pega ele pelo braço e levanta, que eu sou homem igualmente a você. E aqui está o apóstolo Paulo, dizendo para eles, ele fica revoltado quando as pessoas querem adorar, ele rasga as suas vestes. Num momento assim, que era costume do judeu fazer isso, quando ele estava assim, quando era no momento de jejum, lembra quando eles chamavam, convocavam para o jejum, diz assim: olha, vista-se de saco, né? Sente na cinza, ou seja, rasgue as suas vestes, era uma maneira de se humilhar diante de Deus. Então, quando os pagãos eles querem reverenciar Paulo, ele então se humilha diante de Deus, ele rasga as vestes e diz: parem com isso, porque eu sou homem igual a vocês. Então, o milagre realizado lá no templo, com aquele paralítico, era um milagre no contexto judaico, que não tinha abertura para a idolatria. Já o milagre realizado no contexto pagão tem toda uma abertura para a idolatria. Vejamos, irmãos, que mesmo no meio evangélico, algumas pessoas, elas são tratadas como sendo pessoas especiais, não é? Elas têm cadeiras especiais, elas têm posições especiais. Eu creio que
as pessoas têm que respeitar. A Bíblia diz que a gente deve honrar o rei. A Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades. A Bíblia ensina a respeitar os guias, né, os pastores, as lideranças, não é? Mas esse respeito é por causa da posição que a pessoa está ocupando. E não porque a pessoa seja um super crente, uma pessoa que tem mais condições espirituais do que outros. Não, a questão não é essa, né? Mas aqui não. Aqui eles estão querendo reverenciar a Paulo e a Barnabé porque eles acharam que eles eram os deuses encarnados ali, que era muito comum da mitologia, essa questão da descida dos deuses para estar ali com os homens, né? Então nós vamos continuar aqui ainda falando sobre o paralítico, né? Nós observamos aqui ainda, tá certo, irmãos, nesse texto, uma outra verdade aqui que o texto ainda transmite para nós, é que ele passa imediatamente a seguir os apóstolos, mesmo diante do interrogatório e oposição do sinédrio àquele milagre, que foi por eles considerado inquestionável. Veja, essa aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante. Veja, o homem curado, veja que a partir desse milagre vai se levantar uma confusão grande na vida dos apóstolos, porque eles vão ser presos, eles vão ser levados a interrogatório, porque as autoridades do templo não aceitavam aquele tipo de coisa, porque eles estavam perdendo a liderança, né? A partir do momento que Pedro faz uma coisa daquela dentro do templo, toda a atenção se volta para os cristãos, para os discípulos de Jesus. E as lideranças do templo, o sacerdote, os escribas e fariseus, viam os discípulos do Senhor Jesus como uma grande ameaça. Contudo, Deus é sábio. E aquele homem que estava lá, ele estava no templo há 40 anos. Não é alguém que chegou lá de paraquedas e disse que foi curado. Não, é alguém que toda a cidade conhecia, sabia da sua situação. Vejamos aí esse versículo de número... a gente pode observar aqui, irmãos, esse capítulo 4, versículo 16, que é uma parte da conversa dos fariseus acerca do milagre acontecido. Então aqui, em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 16, olha só o que eles falam, né? Eles dizem assim, eles disseram, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Olha só, queridos, um sinal, eles entenderam aquilo ali como um sinal. Agora olha o que eles falam abaixo no versículo 17, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los, para que não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Não é? Aqui, é nesse texto que tem aquela passagem maravilhosa, né? Que Pedro responde para eles, né? Olha o que Pedro responde aí no versículo de número 19. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, né? Para fazer com que aqueles escribas e fariseus entendessem que o evangelho é verdadeiro. Então, porque por trás de tudo aquilo ali estava muito dinheiro e poder envolvido. Mas, o interessante é que o homem que outrora foi curado está lá com eles, e não abandona eles, segue eles. Não é? Ou seja, ele foi curado, e ele passou a glorificar o nome do Senhor com a sua vida, com a sua história. Então nós queremos aqui já caminhando, né, para o resultado, né? O resultado, né? A palavra ela foi pregada,
a todos que estavam no templo. Veja que o propósito desse milagre, irmãos, não era simplesmente fazer uma campanha. Veja bem uma coisa, eu desafio qualquer pessoa a ler o livro de Atos, não é? E veja que no contexto do livro de Atos já existiam as igrejas. Corinto, já existia a igreja de Filipe, já existia... Veja que é aqui dentro desse contexto de Atos. Mas no livro de Atos ele não diz que... Não tem propaganda para a igreja. Pode colocar aí na busca da sua Bíblia, a palavra de Deus crescia. Bota a palavra aí no livro de Atos que você vai ver que ele diz, a palavra crescia. Era a palavra que crescia, era o evangelho que crescia. Então, como nós observamos, a palavra foi pregada, eles ouviram o evangelho. Olha aí, ó, o capítulo 4, é esse que nós estamos, o versículo de número 10, Atos, né? Capítulo 4, versículo 10, deixa eu tentar abrir aqui na minha Bíblia, que ele está mostrando que a palavra de Deus, ela foi pregada. Primeiro objetivo é que a palavra de Deus foi pregada. Enquanto a Bíblia vai abrindo aqui, eu vou adiantando o slide aqui. Então nós observamos aqui uma segunda coisa, né? É que quase 5.000, né? A minha Bíblia está dando uma travadinha aqui. Eu vou deixar... vocês leiam aí em casa mesmo, tá certo? Atos, capítulo 4, versículo de número 10, tá bem? Mas o texto diz ainda, queridos, aqui, ó, que quase 5.000 homens creram em Jesus. O que poderia totalizar mais de 15.000 pessoas agora. Veja que a soma dos que já creram, muitos outros creram também. E muitas outras pessoas. Lembra-se que primeiro chegou a 3.000, agora a soma total já chega a cerca de 5.000 pessoas. Então nós observamos que Deus trabalhou por meio daquele milagre realizado. Então nós observamos aqui ainda. Olha, os opositores de Jesus nada puderam fazer diante do fato testemunhado por toda a multidão. Que toda a multidão viu o milagre que foi realizado, né, por meio dos apóstolos. Foi algo assim inquestionável, irmãos, inquestionável, né? Deus, ele marcou de fato aquele dia, aquele momento, para glorificar o seu nome, por meio daquela situação, por meio dos seus apóstolos, tá bem? E por último, amados, nós agora já concluindo, né, a nossa fala, nós vamos observar aqui ainda, né, como conclusão, que Jesus é o mesmo. Ele continua procurando homens e mulheres através dos quais ele possa manifestar sua glória ao mundo. Porém, no mundo em que vivemos, os homens preocupam-se mais com a sua glória do que com a de Deus. Ambos os lados, tanto o curado como os apóstolos, só pensaram em uma coisa naquele momento. Deram todo o crédito do milagre, a autoridade do nome de Jesus e o poder de Deus. E nós, o que faríamos se Jesus nos concedesse hoje mesmo o nosso milagre, né? O que a gente ia fazer? Quantas pessoas recebem tão pouco e com tão pouco elas abandonam o Senhor, elas esquecem de Deus. Mas esse paralítico, ele nos dá uma grande lição, porque mesmo ele estando diante de um fato assim tremendo acontecido na sua vida, ele não tira o foco da sua adoração. Ele volta todo o crédito, dá todo o crédito do milagre para Deus.
Ele continua seguindo os apóstolos, mesmo diante da ameaça que está acontecendo por parte das autoridades judaicas. E nós, né, como temos nos comportado?